Deuteronômio, capítulo 6. O grande mandamento. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor, nosso Deus, mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenha o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica, onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor, é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Aviso contra a desobediência. Moisés continuou: o Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram. Há casas cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram, poços de água que vocês não cavaram e plantações de uvas e de azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês tiverem comida à vontade, tenham o cuidado de não esquecerem Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Temam o Senhor seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dEle. Não adorem outros deuses, os deuses dos povos vizinhos, pois o Senhor, nosso Deus, está com vocês e Ele não tolera outros deuses. Se vocês os adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá vocês completamente. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como puseram à prova em Massá. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos e leis que ele lhes deu. Façam aquilo que Deus acha bom e certo, e assim tudo correrá bem para vocês, e vocês entrarão e tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou dar aos nossos antepassados. E conforme prometeu, ele expulsará todos os inimigos que vocês enfrentarem. No futuro, os seus filhos perguntarão: por que foi que o Senhor, nosso Deus, nos deu estes mandamentos e estas leis? Aí vocês responderão: nós éramos escravos do rei do Egito, mas o Senhor, com o seu grande poder, nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos os grandes milagres e as coisas espantosas que Deus fez contra os egípcios e contra o seu rei e toda a gente do seu palácio. E Deus nos tirou do Egito para nos trazer aqui e nos dar esta terra, como havia jurado aos nossos antepassados. Ele nos mandou obedecer a todas estas leis e sempre temer o Senhor, nosso Deus. Se fizermos isso, ele nos guardará de todo o mal, como tem feito até hoje, e tudo sempre correrá bem para nós. E se tivermos o cuidado de obedecer a todas estas leis que o Senhor, nosso Deus, nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Deuteronômio, capítulo 7. O povo escolhido por Deus. Moisés disse ao povo: o Senhor, nosso Deus, fará com que vocês entrem na terra que vão possuir, e Ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarem. Conforme vocês forem avançando, Deus derrotará 7 povos que são mais numerosos e mais poderosos do que vocês. São eles: os heteus, os girgaceus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus.
O Senhor entregará esses povos nas suas mãos, e vocês os atacarão e destruirão completamente. Não façam nenhum acordo de paz com eles, nem tenham pena deles. Não casem com essa gente, nem vocês, nem os seus filhos ou as suas filhas, pois esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Aí o Senhor Deus ficará irado com vocês e os destruirá de uma vez. Portanto, derrubem os altares desses povos, quebrem as colunas do deus Baal, cortem os postes da deusa Azerá e queimem todas as imagens. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus, entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Porém, castiga de uma vez os que o rejeitam. Ele não demora em castigá-los e destruí-los. Obedeçam, pois, às leis e aos mandamentos que hoje eu estou dando a vocês e façam tudo o que eu mando. Bênçãos para os obedientes. Se vocês derem atenção a essas leis e as cumprirem fielmente, o Senhor nosso Deus manterá a sua aliança e continuará a amá-los, conforme prometeu aos nossos antepassados. Ele os amará e abençoará e fará com que se tornem mais e mais numerosos. Ele lhes dará muitos filhos, boas colheitas de cereais, uvas e azeitonas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus lhes dará todas essas bênçãos na terra que Ele vai lhes dar, conforme o juramento que fez aos nossos antepassados. Vocês serão o povo mais abençoado do mundo. Todos terão filhos, e todos os seus animais terão crias. O Senhor Deus os protegerá de toda enfermidade e nunca os castigará com as terríveis doenças com que castigou os egípcios, como vocês bem sabem. Pelo contrário, ele mandará essas doenças para os povos que odeiam vocês. Acabem com todos os povos que o Senhor, nosso Deus, entregar nas mãos de vocês. Não tenham pena deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Não fiquem pensando assim: estes povos são mais numerosos do que nós, como poderemos derrotá-los? Não tenham medo deles. Lembrem daquilo que o Senhor, nosso Deus, fez com o rei do Egito e com todo o seu povo. Lembrem das pragas, dos milagres e das coisas espantosas que vocês viram e não esqueçam o grande poder com que o Senhor os tirou do Egito. Pois o Senhor, nosso Deus, fará com esses povos de quem vocês estão com medo a mesma coisa que fez com os egípcios. Deus fará com que esses povos fujam apavorados e destruirá os que escaparem e se esconderem de vocês. Portanto, não tenham medo deles, pois com vocês está o Senhor nosso Deus, o Deus que é forte e causa medo. Pouco a pouco, Ele irá expulsando os povos que vocês enfrentarem. Mas vocês não irão destruí-los todos de uma vez. Se fizessem isso, o número dos animais selvagens aumentaria, e eles seriam um grande perigo. O Senhor vai entregar os inimigos nas mãos de vocês e vai deixá-los tão apavorados que eles serão destruídos. Deus também entregará nas suas mãos os reis desses povos. Vocês os matarão, e ninguém lembrará nem do nome deles. Vocês derrotarão todos os seus inimigos. Ninguém poderá resistir. Queimem todas as imagens dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão nas imagens, nem fiquem com eles, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Para o Senhor nosso Deus, adorar ídolos é uma coisa nojenta.
Não levem nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Deuteronômio, capítulo 8. A terra a ser conquistada. Moisés disse ao povo: tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor, nosso Deus, os corrige como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor, seu Deus, pois Ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões, e de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor, nosso Deus, pela boa terra que lhes deu. Aviso contra o orgulho. Nunca esqueçam o Senhor nosso Deus e tenham o cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis, que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas, onde morarão, o seu gado e os seus rebanhos aumentarão, vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, e onde não havia água. Mas no deserto, Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem e lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas, a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Se não obedecerem ao Senhor nosso Deus, então vocês morrerão como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês. Deuteronômio, capítulo 9. A desobediência do povo. Moisés disse ao povo: escute, ó povo de Israel. Hoje vocês vão atravessar o rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. As cidades deles são enormes e são protegidas por muralhas que chegam até o céu. Vocês já ouviram falar dos Anaquins, uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra? Pois todos dizem: ninguém pode derrotar os Anaquins. Mas fiquem certos de que o Senhor, nosso Deus, vai hoje na frente de vocês, como um fogo que devora tudo. Ele derrotará e destruirá os povos dessa terra, e assim
Conforme o Senhor Deus prometeu, vocês irão expulsá-los e matá-los depressa. Mas depois que o Senhor, nosso Deus, tiver expulsado esses povos da presença de vocês, não fiquem pensando assim: Deus nos trouxe aqui e nos deu esta terra porque somos bons. Não é por isso, mas Deus vai expulsar esses povos da presença de vocês porque eles são maus. Vocês não vão tomar posse da terra porque são bons e honestos. É por causa da maldade desses povos que Deus vai expulsá-los e também porque o Senhor, nosso Deus, quer cumprir o que prometeu aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, fiquem certos de que Deus lhes está dando esta boa terra, não porque vocês sejam bons, pelo contrário, vocês são gente teimosa. Nunca esqueçam que no deserto vocês provocaram tanto a Deus, o Senhor, que ele ficou irado com vocês. Desde que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm se revoltado contra Deus. Até mesmo no Monte Sinai, vocês o provocaram, e ele ficou tão irado que pensou em destruí-los. Eu subi o monte para receber de Deus as 2 placas de pedra, nas quais estava escrita a aliança que ele fez com vocês. Fiquei ali no monte 40 dias e 40 noites, e durante todo aquele tempo não comi nem bebi nada. O Senhor Deus me deu as 2 placas de pedra. Ele mesmo tinha escrito nelas tudo o que tinha dito a vocês do meio do fogo, quando estavam reunidos ao pé do monte. Foi no fim daqueles 40 dias que o Senhor Deus me deu as 2 placas da aliança. Aí ele me disse: desça logo daqui e volte para onde está o povo que você tirou do Egito, pois eles já cometeram um pecado grave. Bem depressa deixaram de seguir as minhas ordens e já fizeram um ídolo de metal para adorar. Eu sei, Deus continuou, que este povo é teimoso. Portanto, não procure me impedir, pois vou destruí-los e assim ninguém lembrará mais que existiram. E de você, Moisés, e dos seus descendentes, farei uma nação maior e mais poderosa do que a deles. E Moisés continuou: aí eu desci do monte, do qual subiam chamas de fogo. Levava comigo as 2 placas de pedra, as placas da aliança. Quando cheguei perto de vocês, vi que haviam pecado contra o Senhor nosso Deus e que bem depressa haviam deixado de seguir as suas ordens. Vi o bezerro de metal que vocês haviam feito para adorar. Então, na presença de vocês, joguei as placas de pedra no chão e as quebrei. Depois me ajoelhei diante de Deus, o Senhor, e fiquei ali 40 dias e 40 noites com o rosto encostado no chão. Como havia feito antes, não comi nem bebi nada durante aquele tempo. Agi dessa maneira porque vocês pecaram contra o Senhor, fazendo o que ele condena e provocando a sua ira. Eu estava com medo da ira e do furor de Deus. Ele estava tão irado que pensava em destruí-los. Porém, mais uma vez, Deus atendeu o meu pedido. Ele estava irado também com Arão e pensou em matá-lo. Por isso, orei também em favor de Arão. Aí peguei o bezerro de metal, aquele objeto nojento que vocês tinham feito, e o joguei no fogo. Depois o quebrei em pedaços, moí tudo até virar pó, e atirei o pó no ribeirão que corria monte abaixo. Vocês provocaram de novo a ira do Senhor Deus em Taberá, em Massá e em Quibrote-Hataavá. E também o provocaram em Cades-Barneia, quando ele mandou que tomassem posse da terra que lhes estava dando. Vocês não confiaram em Deus, mas se revoltaram contra ele e desobedeceram à sua ordem. Desde o dia em que eu os conheci, vocês sempre foram rebeldes contra Deus, o Senhor. Moisés ora em favor do povo. E Moisés continuou dizendo: 40 dias e 40 noites fiquei ajoelhado, com o rosto encostado no chão, na presença de Deus, o Senhor, pois ele tinha dito que iria destruí-los, e orei assim ao Senhor:
Ó Senhor meu Deus, eu te peço que não destruas o teu povo escolhido, que com a tua força e com o teu poder livraste do Egito. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não dês a atenção à teimosia, à maldade e ao pecado deste povo, pois se destruíres o teu povo, os egípcios vão dizer que não pudeste levá-lo para a terra que lhe prometeste. Dirão também que odeias este povo, e por isso o levaste ao deserto para matá-lo. Mas eles são o teu povo escolhido que tiraste do Egito com a tua força e com o teu grande poder.